Jesus, a todos os amados irmãos, continuando o vídeo anterior que estava falando sobre o livramento que o Senhor deu a Ló, por quais motivos o Senhor livrou a Ló e que devemos buscar viver de uma maneira que o Senhor veja que somos justos de fato e que abominamos toda essa sociedade corrompida, horrorosa, desgraçada. Amém? E o que acontece? O Senhor diz que o Senhor livra o piedoso. Vou falar agora no 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Presta atenção no que o Senhor diz. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, amados. O Senhor não os impuros da carne, aqueles que vivem pelos prazeres da carne e também aqueles que rejeitam, desprezam a autoridade. Nós não devemos desprezar a autoridade, porque a autoridade foi constituída por Deus. Devemos respeitar as autoridades. Hoje eu vejo muito crente desrespeitoso, que não respeita a autoridade da sua igreja, que não respeita a autoridade entre os irmãos. Nós não devemos agir dessa maneira, porque o Senhor sabe a cada um qual talento que ele tem como servir a Deus da melhor forma possível. Então não devemos resistir às autoridades. Se essa pessoa não está conforme a palavra, aí sim, mas se ela está de acordo com a palavra, se esse líder, se essa pessoa que que Deus levantou ela como líder para a sua congregação, para a tua vida, você tem que ter respeito. A Bíblia diz que o Senhor não aceita, o castigo virá para aqueles que desprezam a autoridade. Anarquia não é plano do Senhor. No reino dos céus não existe anarquia. O Senhor colocou cada um na sua função, cada membro do corpo foi instituído de tal forma para que viesse glorificar o nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E o Senhor livra os piedosos. O Senhor livrará os piedosos da ira do Senhor, do dia da ira. Então, em nome de Jesus, vamos nos atentar à palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Eu tenho ouvido muita baboseira. Eu tenho visto muita baboseira. Tem muita gente falando coisas que não está na Bíblia, é opinião própria. Isso não serve. O que não serve? O que está escrito na palavra. Porque nenhum de nós devemos servir como pedra de tropeço. Ai daqueles, que vierem os escândalos. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. A gente tem que ter cuidado com o que a gente opina. Eu sempre tenho bastante cuidado. Eu sempre busco uma direção do Senhor. Não falo aquilo que é próprio meu. Eu tento falar o que eu reconheço através da palavra. Eu sempre estou buscando um espírito de temor, amores. Sempre. Eu não fico querendo dizer o que eu acho, não. Eu não fico falando isso. Sabe por quê? Aquele que muito fala, peca muito. O que fala pouco, pega pouco. A gente tem que ter cuidado com as nossas palavras. Que nós não venhamos ser condenados por aquilo que falamos ou pensamos, mas que venhamos, em nome de Jesus, ser encontrados com justiça, com retidão, aprovados pelo Senhor, porque somos testemunhas vivas de Jesus. Que a tua boca fale a palavra do Senhor. Que a tua boca seja para abençoar. Em nome de Jesus, que venhamos ser piedosos, irmãos. O Senhor diz que Ele livrou os piedosos. Acabei de ler no versículo agora. Em nome de Jesus, veja na tua Bíblia e vai estudar, vai ter o conhecimento da palavra do Senhor, porque é isso que nos direciona ao caminho reto. Amém? As virtudes do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Agora, continuando, vamos lá em 1 João, capítulo 2, 28 e 29, que fala sobre os filhos de Deus. Filhinhos, agora permaneçam
Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. É profundo esse versículo, eu vou até ler de novo. Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Amém? Então, isso prova se você é nascido de Deus ou não. Se você pratica justiça. Continuamente. Se isso incomoda você tomar atitudes, você precisa ser incomodado em relação de como eu vou agir. Eu vou agir de uma maneira justa ou injusta. Eu não posso agir de qualquer forma. Eu tenho que eu tenho que medir. Eu tenho que pesar na balança o que é certo e o que é errado. O que deve ou não deve. Amém? Olá. E a partir do capítulo 3 fala: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Que fala do arrebatamento. Quando o Senhor se manifestar, seremos semelhantes a ele. Corpo celestial, corpo glorificado, um corpo sem pecado, aleluia. Juntamente seremos cordeiros do Senhor. Isso é maravilhoso. Ah, maravilhoso, Deus. Seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. Veremos Jesus. Está perto desse grande momento acontecer. Veremos o Senhor. Amém? Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que permanece nessa esperança maravilhosa se torna puro, porque ele é puro. Porque estamos confiando nesse Deus, estamos firmados na rocha, a rocha que é Jesus Cristo. E nascemos o quê? E provamos que nascemos do Senhor quando praticamos a justiça. Vamos lá. No versículo 7, eu vou pular um pouquinho, porque senão fica muito longo. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, aquele que assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. É bíblico, está escrito. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos que são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. E quem são os filhos do diabo? A gente consegue discernir nisso. Quem é os filhos de Deus, quem é filho do diabo. Quem vive no pecado é filho do diabo. É bíblico, está escrito na palavra. Quem pratica a justiça é filho de Deus. Amém? Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco não ama o seu irmão. Se você não tem amado o seu irmão, você não tem sido filho de Deus. O amor é necessário. Você está fazendo de Deus mentiroso, porque é necessário ter amor. Tem que amar o seu irmão, vai amar o teu irmão, vai se esforçar, vai suportar suas diferenças, vai tirar todo embaraço, irmã. Tira embaraço, em nome de Jesus. Devemos ser testemunhas vivas de Jesus. Jesus falou, perdoa 70 vezes 7. Dá outra face. Se alguém te bater em um lado, dá outra face. Se alguém te pedir uma capa, se alguém mandar você andar 1 milha, anda 2. Né? Então, a gente tem que se atentar a essa palavra. Que o Senhor quer a doação, a piedade, a devoção, o amor, a fraternidade. Em nome de Jesus, que venhamos ter esses frutos, porque se você não tiver esses frutos, isso prova que você não nasceu de novo. A sua velha criatura está se manifestando ainda hoje. E ela precisa morrer. Se você quer dar o reino dos céus, a sua velha criatura, o seu velho eu, precisa morrer. Em nome de Jesus, abandone a vaidade, o orgulho, que tudo isso é obra do diabo. O pecado é obra do diabo. Aquele que vive em pecado está
está sendo filho do diabo. Assim como o que mente, né? O que mente está sendo filho de Satanás. Então a gente tem que também fugir da mentira. A gente tem que ser sincero, fugir da falsidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui, ó, vou até ler o último versículo. Desta forma sabemos que são os filhos de Deus. E quem são os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Como é que você diz que você está praticando a verdade, está praticando a justiça e você não ama o seu irmão? Mesmo com as diferenças, mesmo com as desavenças? Não. Vamos amar os nossos inimigos, vamos amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam. Em nome de Jesus, vamos dar o exemplo de Jesus. Jesus tem que estar manifestado na nossa vida. O Senhor Jesus tem que aparecer, nosso eu tem que morrer, nosso eu tem que desaparecer, porque a gente é pecador. A gente é pecador e no reino dos céus não entra o pecado, não entra o pecador. Tem que estar puro, tem que estar santo, tem que estar revestido do poder e glória do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, o Senhor quer te salvar, amado. O Senhor quer te salvar, amado, Ele te ama. Ele está falando agora com você dessa forma porque Ele te ama. Ele quer te tirar do abismo, Ele quer tirar da escuridão, Ele quer te tirar da sua velha criatura, que te aprisiona no pecado, que te aprisiona no passado. Em nome de Jesus, seja liberta ainda hoje, agora, através da palavra do Senhor, porque conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Vamos lá agora no último capítulo. Ou não é o último capítulo? Ainda não é. 3. Agora o 1 João 4. O último capítulo, irmãos. Já está acabando o vídeo. 1 João 4, 7 e 21. Que fala, a partir do 7, fala assim, ó. O amor de Deus. O amor de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho por propriação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito, né? E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus que tem por nós, confiamos nesse amor. Deus é amor, vamos enfatizar agora. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo não supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você tem tido medo, se o medo tem sido maior do que o amor de Deus na sua vida, isso é grave. Você está precisando conhecer a Deus. Você está precisando conhecer profundamente esse Deus. Porque o amor lança fora todo medo. E aqui diz que o medo supõe um castigo, né? O Senhor vai castigar aquele que tem andado na pureza e na santidade, aquele que aceitou o Senhor Jesus como seu único Salvador, aquele que tem o sangue de Cristo testemunhado em sua vida. O Senhor não vai castigar. Agora, se o medo está sendo mais forte que o amor, isso mostra que você está em dívida diante desse Deus. É necessário você ter um compromisso com esse Deus, uma correção com esse Deus. É necessário que você venha buscar no Senhor um conserto,
Amém? Em nome de Jesus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amados, devemos amar o nosso irmão. Em nome de Jesus, o Senhor está falando com você. Vai amar teu irmão, vai se esforçar. Vai se esforçar, Jesus falou, suportai-vos uns aos outros. Em nome de Jesus, tira as suas diferenças. Tira aquilo que em nome de Jesus está te atrapalhando de entrar no reino dos céus. O Senhor é misericordioso, Ele é maravilhoso. Se todos nós que confessarmos o nosso pecado diante do Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E Ele vai te perdoar. Toma uma nova atitude, toma um novo procedimento. Em nome de Jesus. Aqui diz o amor fraternal. Eu pulei o amor fraternal. Vamos lá no último agora, hein? O amor fraternal. Aqui diz no versículo a partir do 4 ao 24. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más, as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos a palavra. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim sabemos que somos da verdade. E tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. O que obedece aos mandamentos, nele permanece e eles nele. O que obedecem aos seus mandamentos, nele permanece e eles neles. E do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém? Então, nós provamos que amamos a Deus se nós amamos aos nossos irmãos. E nós não cometemos o homicídio, porque aquele que odeia o seu irmão comete assassinato. É como Caim, que é filho do maligno. Então, a gente tem que amar. Vamos nos esforçar para amar. Não é fácil amar, mas devemos perdoar. 70 vezes 7. Devemos sim dar nossa outra face para bater. Devemos ceder. Devemos dar o braço a torcer. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha e te dá uma direção de como que você vai se reconciliar com o seu irmão, com a sua irmã. Em nome de Jesus, o Senhor vai à frente, ore e peça ao Senhor orientação, discernimento, para que em nome de Jesus não venha haver nenhum embaraço no dia da vinda de Jesus. Porque Jesus não quer te deixar para trás. O Senhor Jesus não quer te abandonar. Ele quer te levar no momento, Ele quer te livrar do momento da ira. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos. Amém.